Ninguém fez tanto sucesso quanto os Mamonas na metade dos anos 90. Eu tento às vezes falar para as pessoas mais jovens que trabalham aqui comigo e tudo, o que foi essa época, mas é muito difícil dizer realmente, porque não teve nada equivalente depois, nada que fizesse tanto sucesso, que fosse tanta unanimidade. SBT e Globo brigavam para ver quem ia ter eles como atração nos seus programas de domingo, tanto que a Globo tentou fazer um contrato vitalício com eles. É impressionante, meus amigos, porque 30 anos depois do fim da banda, né, ou seja, do fim da banda em 1996, os Mamonas ainda continuam reverberando, as pessoas continuam redescobrindo, as pessoas continuam mostrando para as outras, e aí você sabe muito bem, se o produto ele não é muito bom, se o produto ele não é muito consistente, ele não vai ter essa durabilidade, ele não vai ter essa longevidade. Muito produto do mercado que a gente vê por aí são produtos que são feitos para funcionar naquele momento e depois eles simplesmente evaporam. Com os Mamonas Assassinas podia ser desse jeito, afinal é uma banda de humor, é uma banda que tem ali a piada, né? E a piada, depois que você já sabe qual é, ela não tem mais graça, né? A piada, ela funciona uma vez só. E por que que os Mamonas continuam funcionando mesmo 30 anos após o fim da banda? É isso que a gente vai tratar hoje, porque eu tenho algumas coisas a dizer a respeito disso. Olá, amantes da música brasileira. Você é fã dos Mamonas Assassinas também? Deixa aqui no comentário. Vocês não estão comentando, só comento quando eu deixo a minha hashtag. Então eu vou deixar aqui a hashtag Saudade Mamonas. Vamos botar hashtag Saudade Mamonas, né? Afinal, 30 anos sem a banda, dá uma saudade grande mesmo. Então, hashtag Saudade Mamonas. Agora, se você não tem saudades Mamonas, hashtag Não Tenho Saudades, né? Vamos deixar as duas hashtags aí pra ver qual que vence. Mas, depois daquela vinheta maravilhosa, eu vou trazer pra vocês por que que os Mamonas Assassinas continuam tendo tanta reverberação mesmo muito tempo após o fim dela. Eu já fiz diversos vídeos sobre os Mamonas Assassinas aqui no canal. É um tema recorrente não só porque eu fui criança na época que os Mamonas fizeram muito sucesso, mas também porque é um conteúdo que reverbera, é um conteúdo que gera muito, não só aqui como nas minhas redes sociais. Toda vez que eu falo dos Mamonas, tem ali um número a mais de pessoas que vêm pra ver os vídeos, que vêm pra ver os conteúdos, ou seja, ainda gera muita curiosidade. Aí você fica pensando, por que que um produto gera tanta curiosidade? E eu sei lá, porra! E tem três momentos, tem três coisinhas que eu acho essencial para que os Mamonas Assassinas continuem fazendo esse sucesso, digamos assim. A primeira é a qualidade, né? Evidentemente a qualidade do produto, isso, né? Grandes produtos de mercado, eles vão ter que ter uma grande qualidade para ter aquela consistência de fazer você continuar consumindo aquele produto. A segunda é a conexão com o povo, né? Principalmente uma obra popular, ele tem que ter muita conexão com o povo. E essa conexão, ela pode ser uma conexão que tem muito mais a ver com o tempo daquela obra, mas que é uma conexão que pode reverberar para além do tempo. A gente vai tratar sobre isso aqui também. E o terceiro e mais importante, as referências. Meus amigos, já perceberam o quanto a gente descobre coisa nova na obra dos Mamonas, mesmo eles tendo apenas um disco? Naquele disco clássico, você tem dezenas, muitas referências ali que você fica ali pescando, né? Que você fica trazendo de curiosidade. Eu vou trazer isso pra vocês também. Eu acho que é principalmente essas curiosidades que faz levantar a banda mais uma vez, né? Você coloca camadas na sua obra, você coloca coisas que as pessoas vão descobrindo depois. Mas vamos começar o primeiro aqui, que é a qualidade. Cara, a qualidade do produto é muito importante. Irmão, é uma qualidade absurda. E os Mamonas Assassinas, por mais que você não goste, por mais que você não ache a coisa essencial, por mais que você tenha ali as suas ressalvas com relação à banda, é óbvio que a banda tinha uma qualidade muito boa. Os músicos eram muito bons. É claro que eu tenho que aqui trazer o Bento Rinaudo, que talvez seja o mais exemplar deles, né? O grande guitarrista. Até nas músicas em que o baixo era mais complicado, ele também gravou os baixos, então era um músico excelente ali. Ele era tão excelente que ele tratava muito bem o rock. Era uma banda essencialmente de rock, né? Se é que dá pra se dizer assim. Mas ele trazia os outros gêneros ali também. E ele, né, como um instrumentista maravilhoso, ele trazia a sua leitura daqueles outros gêneros que eles estavam trazendo ali. Por exemplo, você tem ali o forró, você tem ali o vira, né, você tem ali o pagode, você tem ali o heavy metal, né, muito mais pesado, você tem ali uma coisa mais funkeada, mais rap. Então, assim, ele consegue fazer ali um trabalho muito bom. E a banda consegue transitar entre esses gêneros muito bem. Porque o gênero dos Mamonas é praticamente o gênero do pastiche, da paródia, né? Ou
seja, eles pegam uma coisa e tiram sarro. Pra você tirar sarro de alguma coisa, pra você parodiar alguma coisa, fazer o pastiche de alguma coisa, você precisa dominar aqueles elementos, aquelas ferramentas daquela música. Então, eles dominavam muito bem as ferramentas que eles iam trabalhar ali. Tanto que, até o que eles não dominavam tão bem, eles tiveram uma ótima produção ali do Rick Bonadio, né? O Rick Bonadio ajudou muito nesse sentido também. Por quê? Porque quando eles não conseguiam tratar bem o gênero, como, por exemplo, foi o caso do pagode, a última canção do álbum é um pagode, eles trouxeram pessoas do gênero para trabalhar ali, não é? Eles trouxeram pessoas do pagode para fazer ali, para ajudar a dar um caldo, para ajudar a fazer a gente acreditar que aquele era um pagode de fato, apesar de ser uma grande paródia. Então, claro, uma qualidade muito boa mantém o produto vivo. Irmão, é uma qualidade absurda. Né? Não é isso só que mantém o produto com longevidade, tem muitos produtos de qualidade que são esquecidos ao longo do tempo, né? Infelizmente, mas pra você ter longevidade, eu acho que invariavelmente você vai ter que ter qualidade de execução. E os Mamonas Assassinas, meu amigo, era uma banda de qualidade. O Dinho era um excelente vocalista, o Bento, já falei aqui, era excelente também. Até o Samuel, né, que é o cara do baixo e tudo. Eu vi um show ao vivo dele que ele pulava tocando baixo, ele pulando, tocando baixo, falando, não é possível. Esse baixo tá dublado, né? Eles não estão cantando ao vivo mesmo. Mas ele tava tocando mesmo, né? Eu consegui perceber, você fica mais atento ali, você consegue perceber se o cara tá tocando ou não, né? Olhos mais treinados, ouvidos mais treinados, consegue ver quando é uma dublagem e quando é uma canção que realmente a pessoa tá tocando ali. O baterista era funcional, acho que o Sérgio era um bom baterista. E o tecladista, né, o Júlio, ele era muito mais um agregador ali, os teclados dos Mamonas não eram complicados e ele não era um grande instrumentista, mas estava ali também completando esse time, que é um time muito bom, né? Muito bom, né? E aí, novamente, né, o vocal do Dinho é algo de extrema plasticidade, né? O que ajuda também ao pastiche. Ele imitava muitas pessoas, né? Na própria canção ali do pagode, ele imita o Luiz Carlos e o Netinho de Paula, né? Ou seja, ele faz ali várias vozes ao longo do álbum, deixando esse lance da paródia muito mais essencial. Cara, e é muito bom o trabalho, é muito boa a qualidade dos Mamonas como músicos e como produção. A produção também tá bem trabalhada aqui. Eu já fiz um vídeo, aqui é o vídeo que eu falo sobre os críticos, eu falei lá que eu fiz esse vídeo porque alguém me perguntou se o trabalho é bom mesmo e tudo. E cara, o trabalho, ele tem uma essência que ele é feita para um propósito humorístico, para um propósito paródico, e essa proposta, ela é muito bem encaixada, ela é muito bem servida para quem tá ouvindo. Então sim, é um disco muito bom, é um disco maravilhoso, é um disco muito bem feito. Olha, tem qualidade. Irmão, para além da qualidade, a segunda coisa que eu falei é a conexão. E meus amigos, conexão é o que não falta aqui. Quando eu falo conexão, é conexão com o povo, conexão com as pessoas de pé no chão, conexão com o que o tiozinho vai falar na padaria de manhã pro outro, sabe? É uma conexão que você pode ter com o povo e que muitas obras não têm. Mesmo as obras sendo maravilhosas, né? Vamos lá. Músicas do Tom Jobim são incríveis, são maravilhosas, são muito bem feitas e tal, mas não tem conexão com a população. Vocês percebem isso? Por exemplo, quando ele decide rimar Van Damme com andaime, né? Ele fala que o cara desce do andaime pra pegar um cinema com Schwarzenegger e também o Van Damme. Ele coloca figuras pop e essas figuras pop auxiliam o ouvinte a entender ali onde é que tá o contexto, auxilia ele a se conectar com aquela obra. Descer dos andaimes pro nordestino de São Paulo, tô falando da região de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Cara, descer dos andaimes e pegar um cinema com Schwarzenegger e o Van Damme, aquele filme de ação pastel, né? Da tela quente. Era muito população, era muito povão nos anos 90, né? O Schwarzenegger e o Van Damme eram as figuras centrais do cinema, né? Muita gente queria ver filme do Van Damme, muita gente queria ver filme do Schwarzenegger, né? E isso com uma série de outras referências, né? Como De Quem É Esse Jeg, referências ao Falcão aqui, tem referências ao Belchior, tem referências a coisas que vão se comunicando pouco a pouco com o povo e a forma do povo falar, mas isso sem se inibir de uma crítica social nas entrelinhas. E aí que tá, a qualidade dos Mamonas é tamanha que a conexão deles não faz perder a crítica social, porque dentro do humor dos Mamonas existiu uma crítica social muito forte, que a gente vai ver por aqui, é falado através dos personagens, é falado pelos personagens, a forma como eles agem, a forma como eles pensam o mundo e veem o mundo, é uma forma também bastante crítica, é uma forma também de um abandono da população, não é? Aquele cara que vai no shopping center, voltando pro exemplo lá do cara que vai no cinema, com o Schwarzenegger, também o Van Damme, ele
tem uma diversão que é absolutamente supérflua ali, que é absolutamente flutuante, é algo etéreo quase. Ele nem entende por que ele tá consumindo as coisas. Comia uns bichos estranhos com tal de gergelim. Ou seja, tem uma crítica muito forte, crítica à educação em Cabeça de Bagre, crítica muito forte à imigração nordestina de uma maneira bastante atabalhoada ali em Jumento Celestino. Você tem aqui também muitas camadas acontecendo. Crítica ao consumismo em 1406. Você tem muita coisa acontecendo aqui, cara. Não é uma obra gratuita. É isso que ganha longevidade numa obra. A obra dos Mamonas Assassinas, por mais que seja pra piada, por mais que seja infantil, por mais que tenha palavrão, não é uma obra gratuita. Não é uma obra que faz a gente ficar viajando apenas só. Ela é uma obra que, se você for avaliar, se você for pegar as coisas bonitinho, você consegue entender que existe sim um pensamento inteligente e crítico, e um pensamento estético inteligente, que aí está através da terceira fase que eu falei, que são as referências. E aqui a gente praticamente vai lançar um segundo vídeo. É um segundo vídeo dentro do mesmo vídeo, tá? Porque assim, cara, as referências, não tem como eu falar das referências com pouquíssimo tempo. Eu tô de boa. São muitas referências em um álbum só. Como é um álbum praticamente paródico, ele tem muitas menções a outras obras. Eu diria até que, se os pessoal das outras obras fosse um pouquinho mais cri-cri, poderia até rolar processo aqui de plágio, qualquer coisa desse sentido. Me processa pra ver se eu não provo. Porque eles, de fato, referenciaram muita gente abertamente. Tem muitas referências abertas, claras, evidentes, às vezes até nos títulos das canções, como Robocop Gay, como Boys Don't Cry, né? Você tem referências diretas, né? Referências diretas à intertextualidade, ali, a menções a outras obras, mas você tem também algumas coisas bem diretas que eu garanto pra vocês. Muita coisa que eu vou falar aqui, muita gente não notou. Eu sei disso porque nas minhas redes sociais eu lancei um vídeo falando sobre Boys Don't Cry e falando sobre as referências que tinha na música Boys Don't Cry, e muita gente ficou impressionado. Você lembra dessa música dos Mamonas Assassinas? Ser corno ou não ser. Agora, você sabe a sequência de referências que existe aqui? O Dinho começa imitando ali o Valdir Soriano, né? Uma dicção, uma voz parecida com o Valdir Soriano. Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado. E eles terminam a canção num sertanejo meio Milionários é Rico, né? Uma coisa mais dividindo a voz ali. Você vê que é uma ideia de passar a ideia de sofrência. Ela é uma vá. O nome da música é Boys Don't Cry, né? Que aí, né, é uma mistura de inglês com português. Boys Don't Cry é boys não chorem, né? Ou seja, o chifrudo tomou chifre, não chore e tal. Só que é claro que é uma referência à música Boys Don't Cry. E as referências não param por aí. Temos também mais referências musicais na segunda parte da canção, que é tirada do Tom Sawyer, do Rush. Deixam só como é que é. E também de The Mirror, do Dream Theater. Olha quanta referência numa canção só. E a última referência que a gente pode lembrar pra vocês é Ser corno ou não ser? Eis a minha indagação. Olha só o Valdir Soriano citando Shakespeare. É o verso de Hamlet, né? Ser ou não ser, eis a questão, que ele trata aqui como ser corno ou não ser. Eis a minha indagação. Mas assim, não é só Boys Don't Cry que tem essas camadas de referência, tem muita referência levando o discurso ali. Não é só ela. Tem muita coisa acontecendo em todas as faixas do álbum. Por exemplo, a primeira faixa, chamada 1406. Todo mundo pulando. Eu sei que hoje muita gente não vai saber o que é 1406, né? Mas vai ouvir a canção e vai entender que é uma crítica ferrenha ao consumismo. Afinal, é um personagem que não sabe o que fazer, porque a mulher, o filho, a filha e até o cachorro estão querendo um monte de coisa assim. Ou seja, é um exagero do consumismo para mostrar o quanto a gente tá cada vez mais se perdendo nessa ideia de consumir, de comprar e de ter e de tudo e tal. E isso em 1995, tá, gente? Continua até hoje. Esse 1995 é uma canção que já alertava para essas coisas. Olha que muito interessante, né? Muito bom. 1406, pra quem não sabe, era o número que a gente ligava pra fazer compras, né? Eles ofereciam alguma coisa, algum produto e tal, e ele falava, ligue 1406 que você vai ter esse produto. Era um tipo de número que você ligava. Era o Mercado Livre da época. Você acha que esses óculos protegem seus olhos?
Jogue-os fora. Eles podem estar danificando seus olhos. Apresentamos Amber Vision, a mais surpreendente descoberta científica para seus olhos. Ligue já para 011-1406 e peça seus 2 Amber Vision por apenas 39,95 urves. No refrão, e agora eu quero ver quem sabe dessa referência. Agora eu quero ver, faz a dancinha dos Mamonas Assassinos. No refrão, eles misturam inglês com português, né? É uma coisa que funciona muito bem no humor. Eu fiz isso quando eu fiz a canção Stevie Wonderful. É uma canção que eu também faço a brincadeira de emendar o inglês com português e tudo. Stevie Wonderful, meu Deus, como eu era tão cool. E aqui eles colocam o refrão e que eles falam money, que é good, nós não have, se nós revasse, nós não tava aqui orcando. Vocês percebem que eles usam have, verbo, aí depois ele conjuga o verbo em português da maneira errada, revasse. Se nós revasse, nós não tava aqui orcando. Ele conjuga também o work, né, orcando, né. Ele faz uma mistura ali de inglês com português, mas ele faz aqui uma referência direta a uma dupla chamada Ponto e Vírgula. Lembra a dupla Ponto e Vírgula, que tinha aquela canção Chacrilongo? Pois ele é chato, cri-cri, perilongo, sacrilongo, 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 sacrilongo. Era uma canção maravilhosa. E uma das canções dessa dupla era o Laica Nós Laica. Olha o refrão do Laica Nós Laica. Gostar nós gosta, dinheiro que é bom nós não tem. Laica, nós laica, mas money que é good, nós não have. Money que é good, nós não have. Vem daí, vocês sabiam disso? Cara, e laicar nós laica mesmo, né? E vocês laicam esse vídeo. Eu acho que só por essa referência aqui, por muita gente que não deve saber da referência do ponto e vírgula, só por isso vocês têm que deixar o like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se não é inscrito e considere ser membro aqui do canal, que ajuda a gente pra caramba. E outra coisa, tem um texto complemento desse vídeo na nossa newsletter. A gente tem uma newsletter, quem quiser, vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado pra que vocês vão lá e ajudem a gente nessa newsletter que tá maravilhosa, tá cada vez melhor. Temos colunistas lá, temos a Maia, temos a Laura, temos o Victor e tem eu também que tô lá, né, fazendo ali as minhas peripécias de letras de escrita, não é? Então, todos os links na descrição, ajuda a gente pra caramba. Vai lá e não se esqueça, likear, você like também. Ajude deixando o like. Mas não é só no 1406 que a gente tem incríveis referências. Vira, a evidente referência aqui é a Roberto Leal e a cultura portuguesa. Roberto Leal tem principalmente a música Arrebita, é muito referenciada aqui. Esses meninos venderam 3,5 milhões de discos. E eu então recebia todos os telefonemas e e-mails de toda a imprensa do Brasil. Você tem que fazer um processo. Então eu senti que eles não eram meus inimigos. Eles eram meus amigos e estavam me levando a lugares que eu não tinha ido. Além do mais, essa confusão ali de um cara que é convidado ali pra uma orgia e não sabia o que era, porque ele não sabia o que era suruba, então ele ia, não foi, não podia, ele falava, Maria, pra gente não fazer uma desfeita, vai você, ele manda a mulher aí, cara, é uma confusão. Isso também tem uma referência que é uma piada do Costinha. Convidar o português pra uma suruba. Porra, convidar português pra suruba já é uma sacanagem, não convidar. Para, porra! Vamos organizar esta suruba! Já chupei 3 paus, já tomei no cu 3 vezes e não fudi ninguém! Então aqui a gente tem a Casa da Mariquinha, do Roberto Leal, a Arrebita, do Roberto Leal, o Vira, que é muito conhecido no Brasil, Secos e Molhados, já fazia o Vira há muito tempo, e essa piada do Costinha. Tudo isso pra uma canção que ficou super popular. Então assim, na época, uma das canções mais populares do rádio tinha essas referências aí por trás, vocês sabiam? E o Pelados e Santos, quanta coisa tem também no Pelados e Santos. Meus amigos, olha, tem coisa pra caramba acontecendo aqui também. Além de ser uma canção um pouco mais breguizada, né, com aqueles teclados muito mais marcantes, uns metais ali, tem uma letra que é uma letra pseudo-romântica, mas que tem ali também alguns traços de regionalidade, né, regionalismo, né, e aí a mistura do inglês com o português. Sveri Porreta, por exemplo, essa pérola é falada nessa canção. E aqui, como eu falei, tem menções a outras obras também. Uma alusão a Crocodile Rock, canção do Elton John, que é basicamente o mesmo trecho transpassado para a música dos Mamonas. E em Shopping Centers, aqui eu não sei nem se eu preciso dizer que a gente tem o Should I Stay or Should I Go, que é a canção do Clash, né? Não é nem uma paródia, é uma versão mesmo, é uma versão da música assim.
Embora, se eu não me engano, no encarte lá no álbum, ele não tá referenciado como uma versão não, mas é uma versão do Should I Stay, Should I Go, é a mesma música praticamente, contando a história do Shopping Center. E como eu falei, aqui tá as grandes referências, não é? Principalmente pra conexão com o povo, porque além do Sylvester Stallone, Sylvester Stallone não, né? Não tem Stallone. Do Schwarzenegger e o Van Damme, a gente tem também ali Casas Bahia, né? A Minha Felicidade, é um crediário nas Casas Bahia. O quanto isso comunicou, porque, gente, a gente que é pobre, né? O crediário era uma coisa que ajudava, endividava a gente, mas ajudava muito você montar sua casa e tudo. E ter um crediário na Casa Bahia era uma benção. Você ia comprando seus móveis, ia conseguindo ter suas coisas. Era muita comunicação com a população, com a pessoa de pé no chão. E o pobre tem essa capacidade de rir de si mesmo, né? Por mais que a gente achasse que aquilo era pesado, né? Pô, a felicidade é um crediário nas Casas Bahia, a gente achava graça também, né? A gente acha graça das nossas mazelas. Ah, nossa felicidade a felicidade de pobre é isso, né? Então, assim, a gente fala, a felicidade do pobre é chegar no ponto e o ônibus passar, né? O pobre consegue ser feliz com pouco. A gente tem essa capacidade de rir de si mesmo, né? Então, essa conexão é que os Mamonas faz muito aqui com o Shopping Center. E também com o Jumento Celestino, né? Como eu falei, eles tinham lá o Geraldo Celestino, que era um incentivador da banda, então muito provavelmente o nome de Jumento Celestino tenha vindo pra homenageá-lo. Muita gente tinha falado do Vicente Celestino, aquele cantor famoso, mas não há indício nenhum de que seja uma paródia com ele. E aqui a gente tem no começo o De Quem É Esse Jeg, que era um sucesso absurdo na época, né? Que ele faz De Quem É Esse Jeg, De Quem É Esse Jeg, ô rapaz, não é Jeg não, é jumento. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? E a canção ela é cantada muito rápida, né? Num baião meio rock, assim, uma referência, assim, de o estilo basicamente copiado dos Raimundos, né? Muito Raimundos aqui, né? Quem conhecia Raimundos na época já percebe que os Mamonas vieram também nessa esteira trazendo essa canção. Com muita inventividade, mais uma vez, o imigrante nordestino, rindo da própria situação. Você vê, o Jeg ali, ele era todo equipado, né? Com Rodstar, né? Ele tinha um toca-fita nele, né? Ele tava de capacete, né? Porque ele fala que ele se arrebenta lá e só não estoura o coco porque tava de capacete. Tem muito humor aqui, trabalhado na canção também Jumento Celestino. E aí eles têm o Sabão Cracrá, porque eles falam que é uma música folclórica da escola. Eu confesso que na minha época de escola cantava-se Sabão Cracrá por causa dos Mamonas. Eu não sei se eles já trouxeram isso de uma época de escola também, né? Se na escola cantava, eles decidiram colocar no álbum. O que eu sei é que na minha escola cantou-se, né? Virou um folclore escolar muito por conta dos Mamonas. Professores, não brigue com as crianças. Deixe elas cantarem Sabão Cracrá. Shopping, bar, é um saco. Sabão Cracrá é divertido, tá fácil, fala saco ali, bunda lá. Não tem nada demais. Deixe as crianças. Além de Um Mar Linda Mulher. O Mar Linda Mulher, você tem ali uma referência direta também no título, que era o filme famoso da época, Uma Linda Mulher. E aqui ele coloca Uma Arlinda Mulher. Temos aqui bastante referência também. E a primeira referência é essa, Pretty Woman, né? Uma Linda Mulher, o tradicional filme, né? Um filme meio Sessão da Tarde, mais uma vez trazendo conexão com o público. Temos no instrumental as canções que fazem menção ao Radiohead, com o Fake Plastic Trees. The green plastic watering can. E o Creep, né, também tá por ali no número instrumental. But I'm a creep. Piti, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi. E temos também uma imitação de estilo e de voz do nosso querido Belchior, né? Que aqui no refrão aqui eles falam um pouco mais rapidinho e faz aquele estilo do Belchior de falar correndo, sabe? É um paradoxo do complexo de relatividade. Eles fazem essa voz aí. Quem fazia essa imitação não era o Dinho, que era excelente de imitação, mas quem fazia essa imitação do Belchior era o Júlio. Cabeça de Bagre 2, uma canção, mais uma vez faz ali uma crítica à educação, uma crítica à alienação do povo, né? Porque ele mistura aqui a política, mês de agosto sempre tem vacinação, na política o futuro de um país. Cala a boca, tira o dedo do nariz, né? Ou seja, ele coloca coisas sérias, né? O mundo cão, a política, as coisas que é pra gente prestar atenção, e coloca coisas que anestesiam, como o Brasil é tetracampeão, né? Que é colocado, mais uma vez, como se fosse uma crítica ao ufanismo, né? Já o Brasil é tetracampeão, os problemas do país estão tudo resolvido, né? Então não, aqui a gente tem também esse contrabalanço crítico, que há quem diga que é uma referência à Cabeça Dinossauro. Eles eram muito fãs dos Titãs, né? Que inclusive chegaram a regravar Pelários em Santos, numa versão de um disco já dos anos 2000, lá dos Titãs. Mas aqui também, lembrando que a gente tem o tema do Pica-Pau, olha, muito popular no período, o tema do Pica-Pau, e que é colocado aqui no meio.
além do Passo do Elefante, né, o Baby Elephant Walk, do Henry Mancini. Então temos aqui também vários temas instrumentais sensacionais. E aqui uma canção que às vezes é muito esquecida, né? O Mundo Animal. Também é muito esquecida, talvez seja uma canção menos celebrada do álbum, mas é muito interessante porque eles colocam os animais fazendo alegoria como se fossem seres humanos. Então aquela coisa meio que de as vacas têm seios que alimentam os seus descendentes, eles estão fazendo alegoria com o ser humano. E o homem que é corno e cruel, mas a baleia que não chifra e é fiel. Tem muita questão aqui deles estarem falando do nosso mundo, mas referenciando os animais. E claro, trazendo o refrão cada vez mais absurdo, né? O mundo animal tem uns bichos interessantes, imaginem só como é o sexo dos elefantes e os camelos que tem as bolas em cima das costas e as vaquinhas que por onde passam deixam o rastro de bosta, né? E temos aqui referência também Toda Forma de Amor, a música do Lulu Santos. E olha que interessante, o paralelo aqui. O Lulu Santos fala sobre toda forma de amor. E eles estão falando sobre um mundo animal. Todos estão falando de diversidade, cada um a seu modo. Em Robocop Gay, além da referência clássica, né, e clara ao filme do Robocop, outro grande sucesso do cinema no período, por você ver, o cinema tá muito presente aqui no trabalho, né? Não só como com o Pretty Woman, o Schwarzenegger, o Van Damme, agora aqui também o Robocop. Mas ele é o Robocop Gay, ou seja, aqui é uma alegoria sobre procedimentos cirúrgicos. E eu, honestamente, né, com a música brasileira tão cabeça aberta, eu não me lembro de outra canção anterior que fala tão abertamente assim de procedimentos cirúrgicos, né? Ou falar que uma pessoa trans, em determinado momento, ela vai criando um aspecto ciborgue, né? Uma parte de uma coisa, uma parte de outra, né? É procedimentos cirúrgicos, né? Hoje tá muito em voga isso aí, mais uma vez, né? Eles, em entrevista ao Jô Soares, eles afirmaram que é uma homenagem ao Capitão Gay, né? Personagem do Jô Soares. Gay quer dizer alegria, euforia. Eu sou o primeiro super-herói gay. Aqui tem as rimas em proparoxítonas, não é? A gente fez a análise dessa letra aqui, a gente vai deixar no card pra vocês. A gente tem a análise do Robocop Gay aqui também. Temos muitas referências na canção, como os estilos vocais do Eduardo e do Sec. Temos também ali umas contrarrespostas ali de Doce Doce Amor, que é um sucesso do Gerry Adriani. E composição, adivinha só, do Raul Seixas, a composição do Raul. O Doce Doce Amor, ali eles falam silicone, yeah, yeah, yeah. Ou então eles falam Doce Doce Amor. Eles fazem essa referência aí a uma canção brega bastante antiga. E no ao vivo eles faziam uma prestação de Je suis la femme, que é o melô do Piripiri. O Dinho, ele dançava lá o Piripiri da Gretchen, né? Então eles faziam essa versão também ao vivo. Olha quantas referências trazidas aqui para o Robocop Gay. Inclusive, né, tem muito mais coisa aqui. A gente faz uma análise direitinha aqui no canal do Robocop Gay. Debil Metal, né? Um exemplo claro aqui, deu uma tiração de sarro com o rock, uma letra esdrúxula em inglês, né? Uma letra brincando com o inglês ali macarrônico e uma letra bobinha, pra mostrar o quanto a gente não liga pra letra. Afinal, a gente tá ouvindo aqui o rock no Brasil em inglês, sem entender nada, e a gente fica balançando a cabeça, e ele fala, balança a cabeça, idiota, balança a cabeça, idiota. Ele fala isso na música, né? No momento em que normalmente a gente ficaria. O instrumental e o vocal é muito inspirado no Sepultura, você percebe ali o estilo de canto. O Dinho faz o estilo de canto todo Sepultura, né? Então, assim, é uma música muito mais pesada, mostra os dots, né, do nosso querido Bento, que é um guitarrista impressionante aqui. Ele mostra, né, aqui veio, dá o recado de uma maneira bastante digna. E é uma canção de rock, no disco de rock, né? Mas que, na verdade, a gente fica pensando se é disco de rock ou se tem outras infecções aqui. Cara, a gente tem Sábado de Sol. Sábado de Sol é a única canção que ele é do Baba Cósmica, ele não é dos Mamonas, não é uma canção autoral deles, mas ele traz aqui também, antes de Lá Vem o Alemão, que aí sim, aquele pagode que eu falei, eles chamaram muita gente do período do pagode para ajudar nessa faixa aqui, para gravar, principalmente percussões, cavaquinho, aqueles instrumentos que eles não tinham domínio, mas eles fazem uma canção sensacional, porque Lá Vem o Alemão é uma referência direta ao sucesso do Cravo e Canela, Lá Vem o Negão. Lembra da canção Lá Vem o Negão? Lá vem o negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá. E ele aqui, obviamente, ele faz aqui aquelas duas imitações que eu falei. O Luiz Carlos, né, do Raça Negra, que era um dos grandes sucessos do período, e do Negritude Júnior, Netinho de Paula, também um dos grandes sucessos do período. Então a gente tem aqui uma amálgama, um compêndio de grandes referências e de referências salpicadas pouco a pouco pra gente. Olha quanto conteúdo tinha nesse disco. E aí, vou responder pra vocês a pergunta. Por que Mamonas Assassinas ainda tá tão presente hoje?
Porque é isso, gente. Por mais que não goste, por mais que ache que não tenha conteúdo, por mais que você grite, xingue, por mais que você tente dizer qualquer coisa, não tem jeito. Não tem jeito. É um trabalho com muito cuidado, com muito esmero e com muita referência. Ou seja, por mais que seja um trabalho infantil, humorístico, qualquer coisa nesse sentido, é um trabalho com muita robustez. E eu, quando era criança, ouvi os Mamonas, fiquei muito animado, não pegava, sabe, 10% dessas referências eu não pegava nada, e aquilo já me impactava como criança, divertido, né? Porque as referências que vinham pra mim não eram as referências que estavam sendo faladas nas canções, mas as referências que eles estavam mostrando pras crianças. Porque você tinha os Irmãos Metralha ali, você tinha o Chapolin, você tinha o He-Man, você tinha ali outras coisas pra comunicar. Não é que eram as roupas deles, né? Roupas de personagens populares também, dialogando mais uma vez com a população. Eles incorporam ali o Chapolin num dos seus uniformes ali, num dos seus figurinos. E, cara, o Chapolin, o Chaves, né? Você vê que tem quase que o mesmo tipo de conexão. Tem também muita robustez, muita referência. E você percebe que é um conteúdo difícil de morrer, que tem conexão com a gente, né? O quanto a gente se conecta com o Seu Madruga, o quanto a gente se conecta com aqueles personagens que tá tão longe da gente, é do México, e a gente se conecta com eles. Os Mamonas tinham essa sagacidade, se conectava com a população, mas não se conectava à toa. Hoje a gente tem muitas canções que fazem conexão, né? Quando você coloca numa canção, vi no WhatsApp tal coisa, né? Você tá dialogando com o pessoal passa por essas situações, né? Você largou tal pessoa, nossa, vou soltar rojão, sabe? Tem todas aquelas situações que você vai passando no dia a dia e que é feito pra conectar com as pessoas. Mas a diferença dos Mamonas é robustez. Eu já falei, apresentei pra vocês uma série de referências aqui. É robusta a obra dos Mamonas Assassinas. 30 anos que já se foram, 30 anos do fim da banda, 30 anos que perdemos os Mamonas e ainda estamos aqui falando sobre eles. Tem muito mais vídeo aqui da gente falando sobre eles. Mas o que fica pra gente, é saudade. É isso mesmo. Muita saudade dos caras. Eu conheci quando era criança e hoje vendo já, entendendo de música, entendendo do mundo das artes, ainda vejo muito valor na obra deles. Obrigado a todos vocês e até a próxima.